Oi, crianças, tudo bem? Bom dia para vocês. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos começar com uma oração para que o Senhor venha abençoar. Papai do céu, Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por mais essa aula, Deus. Te agradeço por cada criança, Senhor. Te agradeço pela força que o Senhor nos dá, pelo Senhor ter nos guardado, estar nos guardando, né, nos livrando de todo mal, Senhor. Venha abençoar a nossa aula, Senhor. Venha ficar presente, Senhor, no nosso meio. Abençoa cada criança, abençoa suas famílias também, Senhor. Nos dá entendimento e sabedoria da tua palavra, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E o versículo de hoje, crianças, se encontra lá em Salmos, capítulo 73, versículo 26, tá bom? Quero que vocês pegam as suas Bíblias e peçam para o papai e para a mamãe ler para vocês, tá? Eu vou ler aqui, ó. No versículo, a parte B, fala assim: Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Esse é o versículo de hoje, porque hoje nós vamos aprender uma história sobre um servo de Deus que tinha muita força. O povo de Israel, crianças, que era o povo de Deus, eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Aí o Senhor entregou eles nas mãos dos filisteus, né? Porque eles estavam pecando. Então o Senhor permitiu que os filisteus pegassem o povo dele, né? E os filisteus estavam judiando, né? Faziam coisas feias com o povo de Deus. O povo de Deus sofriam ali nas mãos dos filisteus, né? Mas o Senhor permitiu que isso acontecesse porque o povo de Deus vivia esquecendo dos mandamentos do Senhor e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo o que era feio. Então, por consequência, né, eles pagavam esse preço. E eles ficaram nas mãos dos filisteus durante 40 anos sofrendo, né? E havia um homem chamado Manoá, né? E ele era casado e a sua mulher, a Bíblia não fala o nome dela, ela era estéril. Ela não podia ter filhos, né? Não podia ter bebê. E aí um dia, um belo dia, apareceu um anjo para ela. E esse anjo falou para ela que ela ia conceber um filhinho, que ela ia ter um filhinho, mas que ela não podia tomar nem vinho, nem bebida forte e nem comer comida imunda. Ela tinha que se guardar porque ela ia ganhar, ela ia conceber um bebê. E esse bebê seria um nazireu de Deus. Vocês sabem o que é nazireu? Nazireu é nascido a serviços de Deus, né? Nascer para servir a Deus. E esse era o propósito de vida do bebê. Ele ia nascer para servir a Deus, né? E aí o anjo falou que sobre a cabeça dele não poderia passar navalha, quer dizer que ele não ia poder cortar o cabelo, tá? E que esse bebê ele seria um homem que livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. E isso seria um segredo. Ele não podia contar para ninguém que a força dele estava no cabelo. E assim aconteceu como o anjo falou, né? A mulher de Manoá engravidou e ela teve um lindo bebê. Eles colocaram o nome do bebê de Sansão. Sansão nasceu lindo, forte, foi crescendo, né? E vocês acreditam que até com o leão ele lutou sozinho e conseguiu ganhar do leão.
Então, Sansão era muito forte, lutou com o leão, em todas as guerras as lutas, batalhas que ele tinha contra os filisteus, ele sempre vencia, ele sempre era um vencedor. E os filisteus ficavam com muita raiva por causa disso. Eles queriam saber, descobrir da onde que vinha aquela força do Sansão, que ninguém derrotava ele, né? E queriam muito saber. E aí um dia eles bolaram um plano, terrível plano. Sansão conheceu uma moça que não era do povo dele, que era do povo dos filisteus, e Sansão gostou muito dela. E os filisteus então falaram para ela descobrir o segredo de Sansão, porque ele tinha essa força. Da onde que vinha essa força dele? Falaram para ela descobrir e em troca eles dariam muito dinheiro para ela. O nome dessa moça era Dalila. E aí fizeram essa proposta para Dalila e a Dalila aceitou. Então Dalila se aproximou de Sansão para tentar descobrir o segredo dele. No começo, Sansão ainda não falou para ela, mas ela ficou insistindo, 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 até que um dia Sansão, apaixonado, acabou dizendo para ela que ele era nascido para servir a Deus, que ele era um nazireu e que a força dele, né, vinha do Senhor, e como sinal disso, ele não podia cortar o cabelo. E aí ele acabou contando para ela e pegou no sono. E aí Dalila, que era ela estava lá para descobrir o segredo dele, contou o segredo dele para os filisteus. Enquanto Sansão dormia, o cabelo dele acabou sendo cortado. E aí, quando vieram os filisteus para pegar o Sansão, o Senhor já não estava mais ali com ele, porque ele desobedeceu, contou o segredo que não era para contar e o seu cabelo tinha sido cortado, o que não era para ter acontecido, né? E aí, como o Senhor já não estava mais ali com ele não tinha mais aquela força, os filisteus acabaram pegando Sansão. Prenderam Sansão, bateram muito nele, que arrancaram até os olhos dele. Sansão ficou muito machucado. E aí os filisteus prenderam Sansão. Sansão ali foi derrotado na batalha e conseguiu ser pego, porque ele foi abrir a boca, desobedeceu ao Senhor. Então ele foi preso, foi judiado. E um belo dia os filisteus estavam rindo de Sansão, todos felizes, né, porque tinham pego finalmente o Sansão e deram uma festa. E começaram a zombar de Sansão e de Deus, né? E aí pegaram Sansão, levaram Sansão até a presença deles, e Sansão ficou entre duas colunas. E enquanto eles estavam zombando e rindo de Sansão, Sansão orou ao Senhor e pediu que o Senhor desse força para ele mais uma vez. Aquela oração, creio que foi uma oração de arrependimento, né? Porque ele viu que ele desobedeceu. Então ele orou ao Senhor para que o Senhor desse a força para ele de volta, para ele poder vencer os filisteus, né? E aí o Senhor ouviu a oração de Sansão. Tá vendo? Sansão estava entre duas colunas e naquele dia tinha muita gente naquela festa. E quando Sansão orou para o Senhor devolver mais uma vez a força dele, Deus ouviu a oração de Sansão. E Sansão empurrou com muita força as duas colunas, tá vendo? E elas quebraram, e o teto caiu, tudo caiu em cima de Sansão e do povo filisteu. Ali naquele dia, o povo filisteu, muitos morreram, né? E Sansão também. Mas Sansão orou ao Senhor e o Senhor devolveu a força para ele, né? E esse foi o fim de Sansão, né? Eu acredito que o Senhor perdoou Sansão, né? Porque como resposta Deus devolveu a força para ele.
Então, crianças, nós temos que saber que a nossa força vem do Senhor, né? Toda vez que a gente ora, toda vez que a gente lê a Bíblia, toda vez que nós louvamos ao Senhor, nós ficamos mais fortes, né? Por isso que a gente tem que fazer todos os dias, né? E assim como o Senhor deu força para o Sansão, o Senhor também nos dá a força. Amém, crianças? Agora eu quero que vocês façam um desenho bem bonito dessa história, da parte que vocês mais gostaram, né? E contem aí em casa o que vocês aprenderam de hoje, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima.